Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz sejam com todos. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula, a aula de número 2, que irá tratar sobre os objetivos e a estrutura do sermão. Os objetivos do sermão, o que ele tem como objetivo, e a estrutura dele propriamente dita. Na aula passada, só relembrando um pouco, nós falamos um pouquinho sobre os conceitos da homilética e também sobre a introdução à hermenêutica, porque tanto a hermenêutica quanto a homilética, elas andam juntas, porque a homilética é a teologia prática, é a aplicada. Porém, você depende, na preparação do seu sermão, você depende de fazer uma boa hermenêutica. Então, o ideal é que você fique bom nos dois, que você aprenda tudo relacionado aos dois. Como eu já indiquei alguns livros aqui de hermenêutica, é ideal que você adquira para que você possa se aprofundar no assunto, para que você tenha uma melhor hermenêutica do texto, conseguir interpretar de forma correta e assim entregar uma mensagem fidedigna às Escrituras. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Nós vamos aqui discorrer, no caso, a segunda aula, né, que está falando sobre os objetivos e a estrutura do sermão. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós vamos tratar sobre os objetivos do sermão, do que realmente, o que ele vai, qual é o seu princípio, o que ele vai, é, ele tem em mente para alcançar o seu ouvinte, o que ele tem como objetivo na sua mensagem. Então, nós vamos tratar esses pontos, tá? Lembrando aqui que nós temos que ter esses materiais são indispensáveis, esses materiais que são de uso imediato para o seu estudo, para a sua melhora na prática, né? Caderno, lápis, pasta de sermões, Bíblia, enfim, nós vamos ter aqui vários materiais que vão te auxiliar na melhor interpretação. Aqui tem a bibliografia, também são os livros, né? E vamos lá. Objetivos da pregação, né? Nós temos que tratar sobre esses pontos, porque é de suma importância entender qual que realmente os objetivos da pregação. Então, nós começamos aqui que o objetivo, ele constitui como um guia indispensável quando se está preparando o sermão. Então, quando imagina só, você tem um sermão que você está desenvolvendo e aquilo lá vai ser realmente um guia, um norte, para que a sua mensagem flua de acordo com aquilo que você preparou. Ele irá determinar o tema até o texto da pregação. Então, você vai, por exemplo, foi convidado para pregar num culto de, de cura e milagres, libertação. Então, tem uma temática. Ah, você foi convidado para pregar no culto de homens, para falar sobre honra. Então, você tem uma temática pré-estabelecida, né, para você chegar até o texto. Ou então, se é um tema livre, aí você faz o inverso. Você busca no texto a orientação daquilo que o texto vai falar, e aí com isso você estabelece o tema, a temática do seu sermão. Ele selecionará, limitará e determinará. Isso é importante também, porque quando você escolhe um texto, você preparou o sermão, ele vai selecionar realmente os pontos principais, vai limitar a mensagem e vai determinar as ideias a serem usadas no desenvolvimento da mensagem. Então, quem vai fazer isso vai ser o sermão. O sermão vai ser seu guia. O sermão ele vai ser a sua linha norteadora, tá? E aí vem a pergunta, né? Aonde chegaremos? Esse é o ponto. O sermão vai te dar esse norte. Bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar com três conceitos aqui do que o sermão ele vai nos oferecer no quesito da ideia central ali do sermão, né? Do texto. Então, nós temos aqui o texto, o versículo ou a perícope, né? Aquele pequeno texto que você vai usar como mensagem. Aí, com isso, em primeiro lugar, você vai tirar a ideia central do texto, que é o ICT. Você vai tirar o ICT do texto, que é a ideia central,
e do que ele fala. E um texto que nós usamos aqui, vamos usar daqui a pouco, que é de Apocalipse 21. Você pode até abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21, do 1 ao 7, que foi o mesmo texto que nós usamos na aula presencial. Nós vamos trabalhar sobre essa ideia de ideia central do texto, tá? Nós temos o PB, que é o propósito básico, e nós temos o propósito específico, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o texto. Eu vou compartilhar com vocês aqui e nós vamos aqui colocar o texto bíblico, tá bom? Já estou com ele aberto aqui. Vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, a partir do versículo 1, né? Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus de Deus, preparada como uma noiva lindamente vestida para o seu marido. Ouvi uma alta voz do trono dizendo: Olha, a morada de Deus está agora entre o povo, e ele habitará com eles. Em algumas versões vai falar o tabernáculo de Deus, né? E ele habitará com eles. Eles serão seu povo e o seu próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, luto, choro ou dor, pois a velha ordem das coisas passaram, né? Ou passou. No caso, que estava sentado no trono e disse: Estou fazendo tudo novo. Então ele disse: Anote isso, pois essas palavras são confiáveis e verdadeiras. Me disse: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Para os sedentos, darei sem custo, ou gratuitamente, em outras versões, da fonte de água da fonte de água da vida, que serão vitoriosos, herdarão tudo isso, e eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Em outras versões vai dizer assim: ao vencedor herdará tudo isto, né? Então nós temos aqui uma ideia central do texto. Qual que é a ideia central daqui dessa pequena perícope, né? Vamos ticar aqui esse pedacinho aqui até o versículo 7. Nós temos uma ideia central sobre esse texto. Qual que é a ideia central? É que nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas. Nós nos encontraremos com Ele, nós viveremos eternamente com Ele e viveremos uma outra realidade nunca vivida, que nós nunca vivemos aqui na Terra. Será algo inédito e exclusivo. Essa é a ideia central. O propósito básico vai tratar o seguinte: vai tratar dos elementos macros. Então, o propósito é mostrar uma nova terra, que haverá uma nova terra. O texto vai nos mostrar que nós habitaremos para sempre com Deus e que ele enxugará os nossos olhos toda lágrima e que nós herdaremos tudo. Então eu atiquei aqui 4 pontos. Poderíamos fazer mais? Poderíamos. Mas no propósito básico é isso. No propósito específico, o que que é? Aí é trabalhar versículo a versículo o propósito específico do texto. Então, aqui no caso, nós temos que entender o seguinte: nós temos que observar que a ideia é que o texto está nos oferecendo um detalhamento, versículo a versículo, tratando dos pontos, dos propósitos básicos dentro de uma proposta específica. Então, no caso aqui, ele está falando sobre os detalhes. Que são os detalhes? Que o novo céu e a nova terra que ele está vendo, agora já não existe mais o mar. Ele fala aqui, ó, o detalhe aqui, não existe mais o mar, porque as coisas velhas se passaram. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus, preparado como uma noiva linda. Então, a cidade santa, que é tão santa, que é algo realmente uma cidade santa para os judeus, né? Também para nós, né, que é a cidade santa, está ali agora descendo como noiva, né, fazendo uma alegoria ali, vestida para o seu marido, né? E aí fala aqui sobre ouvir
alta voz do trono, dizendo: olha, a morada de Deus agora está entre o povo. Então está tendo um anúncio. Que anúncio é esse? Que Deus habitará no meio do povo. Que Deus habitará no meio de nós. Então, isso é o propósito específico. É você detalhar mais ainda, né? Você tem uma ideia central. Você, dentro dessa ideia central, você tem o propósito básico. E dentro do propósito básico, você tem o propósito específico. Você vai fazer esse exercício sempre quando você for, porque você entenda que um dos objetivos do sermão é esse, é entregar esses três propósitos: a ideia central, a ideia, o propósito básico e o propósito específico, tá? Voltando aqui agora, né? Vamos aqui, só interromper aqui e voltar para o outro slide. Bom, voltando aqui para o slide, nós temos aqui agora os objetivos da pregação. Qual que é? O objetivo da pregação como vários aspectos. E o primeiro deles é no aspecto evangelístico. Bom, no que ele implica no aspecto evangelístico? Ele levará o ouvinte a crer na palavra a ponto de se converter por ela mesma. É lógico que nós não fazemos nada, tá, irmãos? Isso que fique bem claro. Nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É ele que leva. Mas nós temos como objetivo, vamos falar assim, humano, de levar o ouvinte a crer na palavra a ponto de se converter por ela mesma. Então tem que ser uma mensagem clara, entendível. Ela não pode ter interrupções, ela não pode ter ideias obscuras, nebulosas. Não, ela tem que ter uma mensagem clara. Incluirá o arrependimento a fim de haver uma legítima conversão. Então, o objetivo da mensagem evangelística é essa, né, de incluir o arrependimento a fim de que haja uma conversão genuína, também como uma experiência pessoal a ser desenvolvida por toda a vida. Então, a ideia do sermão evangelístico é fazer com que a pessoa tenha uma vida com Deus, que não seja somente uma vida pautada de culto a culto, né, de uma forma religiosa. Então, no caso, nós teremos aqui uma, um objetivo, uma missão evangelística de levar essa pessoa mais próxima do Senhor. Deve ser feito de forma legítima para não também distorcer o evangelho. Então nós temos que ter uma legitimidade no, um dos objetivos da pregação é ter uma legitimidade para com que a pessoa ela não veja que nós estamos distorcendo as coisas, sabe? Distorcendo o evangelho. Por exemplo, como uma pregação que trata de evangelismo, mas não fala de pecado, não fala de arrependimento, só fala de que Deus é amor, isso, aquilo. Claro que ele é, sua essência é amor, né? Ele é o amor. Mas o ponto aqui é o seguinte, o ponto é que a pregação ela tem que tratar de forma legítima no seu todo, e não só de forma mascarada, da forma que eu acho que tem que ser, né? Assim também na outra polaridade, né? Também não pode ser só ferro e fogo. Nós temos que ter aí, entregar o que o texto realmente emprega, né? Bom, um dos objetivos da pregação, como aspecto, é também o aspecto missionário. Então nós temos aqui um aspecto missionário que ele desafia os cristãos a entregar os seus dons e talentos ao serviço do Senhor. Então a ideia é nós falarmos com aqueles que sejam os antigos, sejam os novos, dizer assim, olha, a partir de agora você não vive mais para você, você vive para o Senhor. Então agora você deve servir no ministério, na sua igreja, você deve servir como um obreiro, seja como diácono, seja como intercessor, como alguém que pode contribuir no ministério de louvor. Enfim, os ministérios são vários. Então, com isso, a entrega dos dons e talentos ao serviço do Senhor é indispensável. Nós temos aqui também, como um dos objetivos aqui, o aspecto missionário, no sentido de que a mensagem que envolve é a mensagem que envolve a renúncia da própria vida para a obediência à missão maior de Deus na terra. Então, olha que interessante, né? Você vai renunciar à sua vida. Você vai deixar de fazer aquilo que você quer para fazer
a obra do Senhor e atender aqueles que necessitam, né? Pode ser também aqui, ó, pensar nas missões de hoje em dia, né? Seja ela mundial, urbana, integral. Então, a ideia é onde quer que nós estejamos, um dos objetivos da pregação é também na ênfase missionária. Bom, um dos objetivos também da pregação é no aspecto doutrinário. Nós temos aqui um ponto, né? Levar o crente a conhecer as doutrinas básicas da fé. O ponto aqui é o seguinte: o ponto é que todos nós precisamos entender que nós precisamos conhecer as doutrinas da fé cristã. Que doutrinas são essas, pastor? Doutrinas que falam, por exemplo, do que o que é o sangue de Cristo, o que ele representa. O que representa os elementos da ceia? O que representa a Trindade? Então, são conhecimento das doutrinas. Então, o objetivo da pregação também é alcançar a igreja de forma doutrinária, incentivar a maturidade espiritual pelas verdades bíblicas. Isso também é muito importante. Por quê? Você entende que a igreja, seja um novo convertido, seja alguém que já está há anos na igreja, a maturidade espiritual, ela só vem através das verdades bíblicas. Só vem desse quesito das verdades bíblicas, né? Essa é a intenção da, de levar a maturidade espiritual para os irmãos, né? A estruturar o sistema de valores, né? Também como aqui, como ênfase na doutrina, é estruturar o sistema de valores, dando base para as decisões. Então, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, a pregação como doutrina, o objetivo dela é fazer com que a igreja ela entenda os valores das escrituras. Qualquer decisão que for tomar, ela tem que estar pautada nas escrituras, certo? Nós temos aqui também, como objetivo doutrinário, discernir a vontade de Deus para a vida. Discernir realmente o que o Senhor quer para mim. Como entender o que o Senhor quer para mim. Se eu for mudar de emprego, o que isso acarreta, o que isso pode mudar na minha vida. Então, nós temos aqui alguns pontos. Nós temos aqui, por último, e talvez aqui um ponto muito importante que tem sido pouco falado, nós temos também como objetivo ensinar a igreja a ser uma igreja apologeta e resistente à apostasia. Pastor, o que que é apologético e o que que é apostasia? Bom, a apologética é a doutrina da defesa da fé. Então, nós temos que ter em mente que 2/3 das Escrituras, 2/3 do Novo Testamento, é totalmente apologético. Ele faz realmente menções de muitos feitos de Cristo, seus milagres, os apóstolos fazendo milagres, mas não se resume só a isso. 2/3 do Novo Testamento está defendendo a fé, não somente daqueles que atacam, mas também colocando o seu posicionamento diante das questões doutrinárias. E a resistência à apostasia, aqueles que negam a fé. Aí é o contrário. Nós temos também pessoas que vão ir lá e falar para nós, ó, esse Jesus que você conhece não existe. Esse Jesus que você conhece é um mito. Eu não acredito em Deus. A igreja cristã é uma igreja que no passado tratou muito mal as pessoas. Então é alguém que vai de forma ferrenha nos atacar. Então nós temos que estar preparados. Aí eu faço a pergunta para você: se alguém for e dizer para você que Jesus é um mito, você vai ter resposta para essa pessoa? Você vai conseguir responder essa pessoa realmente de uma maneira a qual ela vai, ao qual vai ser convencida pelo seu argumento? Então nós temos que estar preparados, né? Não que isso seja uma regra, mas nós, que a pessoa vai ser convencida por nossos argumentos, mas nós temos que entender que nós temos que estar preparados para qualquer situação. E o objetivo da pregação, um dos objetivos é esse, é o objetivo é, doutrinário. Bom, em quarto lugar, o objetivo também da pregação é o ético, né? No aspecto ético, ele tem como objetivo aqui levar a igreja a moldar os cristãos das suas posições, seja obreiro, marido, cidadão, funcionário, filho,
a ter ética. Então, qual que é o princípio? Você não está na igreja, você não pode ser somente um bom homem de Deus na igreja, né? Alguém que é solícito, alguém que quando pede vai na hora, faz na hora, né? Cobra escala de um, cobra escala de outro, e é aquela pessoa fervorosa, mas aí quando chega em casa, você não tem ética como marido, você trata mal sua esposa, você não tem um caráter de homem, você não trata bem seus filhos, a esposa fala mal do marido, desonra o marido, e por aí os filhos também não honram os pais, e com isso maltratam os pais. Então a ética é justamente isso, ela envolve essas questões do comportamento cristão perante a sociedade. Você pode ver que ele trata como obreiro, marido no lar, obreiro na igreja, cidadão diante da sociedade, com os vizinhos, funcionário da empresa onde trabalha, né? E como filho, e por aí vai. Então, o ponto aqui é o seguinte: o ponto é que nós temos que entender que a ética cristã ela é tão abrangente quanto. Ela abrange todas as áreas. E em todas as áreas eu tenho que ser um cristão. O ponto é, eu não posso simplesmente ser um ofício da profissão. Eu tenho que estar naquele ofício, mas primeiramente eu sou cristão. Então, eu posso estar numa empresa trabalhando como administrador. Porém, antes de eu ser administrador, eu sou cristão. Antes de eu ser um bom funcionário, eu sou cristão. Então, o nosso ofício, o nosso jargão, os nossos marcos têm que falar mais alto do que propriamente o nosso ofício como um próprio obreiro em si, né, ou funcionário, por aí vai. Bom, nesse ponto aqui, nesse aspecto, envolverá a mordomia cristã, missão integral, bioética, moral e ecológica. Então vamos lá. No quesito ético, o que que isso implica? Que você poderá, que a pregação ela pode contribuir, por exemplo, na decisão de um aborto. Quando for tratar um assunto sobre aborto, você terá é, você será um mordomo que irá oferecer as opções mais plausíveis dentro da escritura. Se você tem, por exemplo, uma questão sobre castração química, você terá ali também um posicionamento para levar essa pessoa a tomar uma decisão de conceito, uma decisão de juízo, enfim. Ah, sobre a ecologia, né? Sobre ter animais silvestres dentro de casa é uma boa. Então a Bíblia vai direcionar a pregação, ela direcionará para esses conceitos do objetivo da pregação, né? Os objetivos da pregação no conceito de consagração. Então nós temos aqui o foco na constante batalha contra o pecado. Isso é importante porque nós temos que tratar desses assuntos, sim, seríssimos. A batalha contra o pecado é algo que realmente nós temos diariamente, nossas lutas. E como vencer? Como lutar contra nós mesmos? O que eu devo evitar? Né? Então, no aspecto de consagração, nós temos isso, né? O foco é a constante batalha contra o pecado. O que está em voga é a vida de santidade, que exige libertação em várias áreas escravagistas. Então, você tem uma luta contra aquele pecado, e a ideia é que você seja liberto dessa escravidão, né? Até fala aqui, exige libertação em áreas escravagistas, aonde o pecado te faz refém, você não consegue se libertar. Então, a ideia da mensagem, da pregação como consagração é atingir este alvo, fazer com que esta pessoa seja liberta deste mal. Um dos pontos que também é levar o cristão a uma dedicação maior ao Senhor. Sim, que a pessoa possa viver mais para Deus, para o Senhor, e assim até mesmo estar mais próximo dele. O objetivo da pregação como devocional. Nós temos que ter uma vida diária com Deus, ter uma vida constante, uma vida não só de culto a culto, mas constantemente estarmos relacionados com o Senhor. Então nós temos aqui que a devocional ela dá ênfase na relação do cristão com Deus, da sua intimidade. Também a devocional são os assuntos que transmitem em torno da adoração, oração, revelação,
culto doméstico, meditação, contemplação, quietude. Então, o ponto aqui é que a devocional te levará a transitar nesses assuntos que vai falar sobre adoração, oração, revelação e por aí vai, né? Como devocional. É a mensagem de Deus de comunhão com Deus. É a mensagem de comunhão com Deus, tanto da forma como você se escuta, quanto se ausculta o coração. Isso aqui não está errado, tá, gente? Você pode falar, tá errado se ausculta. Não, não é não. Essa palavra aqui é uma palavra aonde o médico ele coloca o seu equipamento para ouvir o coração. Né? Só ele consegue ouvir, porque se ele colocar o ouvido sim, ele vai ver algo por fora. Mas esse equipamento ele escuta de dentro para fora. Ele sabe o que está batendo lá dentro. Então você coloca o equipamento e você ausculta o coração. Né? É isso que Deus faz. Deus simplesmente não só escuta como alguém externo, mas ele ausculta, ele sonda, né, lá dentro. Nos objetivos, no objetivo pastoral. No objetivo pastoral, nós temos aqui também que ele visa ajudar o povo com seus problemas. Né? Então, a igreja sempre passa por inúmeras lutas, inúmeras situações, né? Nós temos irmãos que têm várias e variadas lutas, né? Assuntos que giram em torno do sofrimento, morte, perda, adversidades, dúvida, desespero, preocupação, paz interior, traumas, culpa, solidão, ansiedade. Então, o objetivo da pregação pastoral é fazer com que este irmão entenda que, independente de qual situação ele está vivendo, existe sempre uma mensagem que irá alcançá-lo para vencer, seja qual for dessas adversidades. Né? É trabalhar a esperança e o alento no meio do povo, pois este espera ouvir algo que ajude a enfrentar os temporais da vida. Então, a mensagem, no sentido de pregação pastoral, irá levar esperança, tirar aquele sofrimento e levar esperança para o coração contrito. É lógico que tem vidas, tem pessoas que passam a vida toda só buscando alento, buscando soluções. Ah, vai atrás de milagre, vai atrás de cura, vai atrás disso porque não está feliz, tal. E a ideia não é simplesmente fazer com que a pessoa resolva o seu problema ali de culto a culto, sem que ela seja trabalhada dentro dela. Ela não vai ali só para tomar uma aspirina. Ela não vai ali para tomar só um analgésico. Não. Ela não vai ali só para sarar uma dorzinha de cabeça. Não. Ela tem que entender que, mesmo que a mensagem traga um alívio à sua dor, ela vai aprender a viver, conviver com essas lutas. Só que, porém, ela vai ter uma esperança maior do que as lutas. A mensagem de Deus será maior do que as suas lutas. Então, com isso, sobressai e você consegue vencer essas dificuldades. A igreja consegue vencer essas lutas simplesmente por meio de uma mensagem de esperança. Olha, você está passando por isso, mas tem esperança, porque Deus, ele disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, Jesus nos entrega uma mensagem muito clara diante desse texto, que nós teríamos aflições, mas nós não precisaríamos preocupar, porque Ele é um Deus que cuida de nós, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele é Deus. Então Deus pode nos tirar dessa situação. Então a ideia pastoral é justamente essa: não só dar analgésicos para sarar uma dor de cabeça a cada culto que o irmão vai. Não. A ideia é mostrar que ele pode fazer, mas também que a pessoa tem que mudar pela fé o conceito de vencer essas adversidades da vida. Bom, no ato profético também, né? Situar os membros quanto à profecia bíblica, né? Pontuar quanto ao futuro, escatológico, sobre os propósitos de Deus para a igreja, o ministério e a vida pessoal. E corrigir rotas comportamentais a fim de melhorar, a fim de melhor aproveitamento para o enfrentamento das dificuldades no contexto vigente de cada momento profético. Então, a ideia é situar a igreja com as profecias das Escrituras. Olha, até aqui já se cumpriu. Daqui para frente, falta se cumprir isso, isso, isso. Então, esteja preparado. Jesus está voltando. Essa é a mensagem profética. Né? Tudo que está relacionado a
forma profética da mensagem é aquilo que está ligado com o futuro, a escatologia, aquilo que foi prometido. Não existe revelações novas, no sentido de, não no sentido de alguém, um irmão, revelar, entregar uma profecia, não é nesse sentido, não. Não existe mais revelações novas das escrituras, profecias novas, coisas novas, olha isso, aquilo, não. A Bíblia já está completa. A revelação progressiva é até Jesus Cristo. Aí, a partir disso, são só os cumprimentos que virão diante daquilo que ele mesmo prometeu. Nós temos aqui também a conclusão. A conclusão é o seguinte: o objetivo geral leva ao específico. O objetivo deve ter a sua especificidade, né? Então, o objetivo de geral da pregação leva aos pontos específicos, né, que nós acabamos de tratar aqui, né, pontos da ideia temática para cada situação. O objetivo deve ter a sua especificidade, né? No caso, nós falamos aí, seja profético, seja ético, né, independente qual for o objetivo a ser alcançado naquele momento. E a pergunta é: o que se quer que aconteça na vida do ouvinte como resultado do sermão? Você deve perguntar para si mesmo: o que eu quero que aconteça na vida do ouvinte da igreja no momento que eu terminar de pregar? O que eu quero que aconteça? Eu quero que essa pessoa me veja como um grande homem de Deus? Eu quero que essa pessoa me veja como um grande teólogo? Eu quero que essa pessoa me veja como alguém que está acima da média, alguém que está pregando e alcançando vidas. Qual é o meu objetivo? Então nós temos que entender aí qual que é o objetivo para esse fim. E aqui eu coloquei uma resposta, que eu acho que deve ser a resposta para todos, que é coerente com as escrituras e com o nosso chamado. É aquilo que o pregador quer que o ouvinte, que os ouvintes façam ao despedi-los. Nossa, pastor, parece um pouco genérico, sim. Mas para analisar. Quando você despede a igreja, você terminou de pregar. Aí você despede a igreja vai viver a sua vida. O que você acha que ela deve lembrar? Ela deve lembrar de como você pregou bonito? Ela deve lembrar de como você falou bem? Ela deve lembrar de como você deu detalhes de A, B, C? Ou você entende que a melhor decisão a ela é que ela entenda o que ela precisa fazer para colocar a palavra de Deus em prática? Essa é a ideia. É colocar a palavra de Deus em prática. Então, aquilo que o pregador quer que os ouvintes façam ao despedi-los. No momento que você orou, terminou de pregar, orou, esses irmãos vão para casa. Eles vão voltar para suas rotinas. E aí? O que você acha que eles vão lembrar? Você acha que eles vão lembrar de colocar em prática? Então, o desejo do seu coração é que esses ouvintes sejam realmente encontrados, impactados, para que eles consigam realmente fazer a vontade de Deus através da prática, sendo bom ouvintes, colocando em práticas em tudo, ok? Bom, vamos lá. Estrutura do sermão. A estrutura do sermão trabalha com conceito universal. Isso aqui serve para qualquer oratória, qualquer oratória. Então, só um momento aqui, só parar aqui um pouquinho, já vou retornar. Bom, meus amados, voltando aqui, né? Só um momento. Bom, agora sim, vamos lá. Vamos retornar aqui para a aula, na segunda parte, sobre a estrutura básica de um sermão, né? Na verdade, a estrutura básica de qualquer oratória. Nós temos aí a estrutura no sentido de introdução, desenvolvimento e conclusão. São esse trino que conclui uma oratória, seja aqui, seja no Japão, qualquer lugar. A estrutura básica de uma oratória, de uma homilia, ela é constituída por essa trindade, por esse trino, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma breve introdução, um desenvolvimento dos pontos principais e da conclusão, né? Nós temos aqui o processo.
que nós, para nós chegarmos até o sermão, nós vamos trabalhar toda a ideia que nós conversamos até agora. Nós passamos por esse processo até começar a confeccionar este sermão. Então, nós temos lá do texto ao sermão, o estudo do texto, tudo aquilo que envolveu na aula um, que você pega um caderno, anota os pontos principais do texto. Você, lógico, em primeiro lugar, lembrando aqui, nós não estamos falando de qualquer livro, estamos falando da palavra de Deus. Então, antes de você ler, ore ao Senhor, peça iluminação ao Senhor, ore, e aí, com certeza, o Senhor te dará luz, te dará sabedoria para que você consiga entender ali a iluminação. Porque a interpretação é gramática, isso é fato. Você vai interpretar o texto. É uma leitura de interpretação de texto. Então, 90% ali são propostas gramaticais. Porém, à luz da aplicação de você colocar em prática é somente o Espírito Santo que pode conceder a você e ao ouvinte. Então, o estudo do texto que envolve todo esse processo de oração, de você pegar um caderno, anotar todos os pontos, consultar a Bíblia de estudo, consultar um comentário, consultar um dicionário, consultar uma enciclopédia, algum elemento histórico, algum elemento extra bíblico, para que possa corroborar naquele texto que você está estudando. Então, estude o texto, né, de maneira devagar, concisa, e se você conseguir, e se você é, conseguiu chegar ali num bom entendimento do texto, aí sim você pode para o próximo passo. Se você não entendeu o texto, não saia desse processo aqui, ó, do elemento um, tá? Não saia aqui dessa parte aqui, ó, do estudo do texto até você entender o texto. Lembre-se, ler é entender. Depois disso, você vai entender a estrutura do texto. Qual que é a sua estrutura, qual que é a sua mensagem central. Você vai também entender ali a análise de gênero, do que ele está falando, né? Depois você vai encontrar aqui a proposição central do texto, que é aquela ideia majoritária do texto, né? Porque até então você que está entendendo aqui os princípios do texto, né? Mas chegou aqui você vai entender a proposição. E a proposição é aquilo, é aquela afirmativa do que você está falando, é a afirmativa para aplicação, né? Você leu lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então você entendeu que Jesus é o caminho até Deus, é a verdade de Deus e a vida de Deus em nós. Então, a proposição central é isso, é quando você encontra a afirmativa dentro dos pontos do texto. Aí você tem a fase de transição, que é pegar toda essa ideia, tá? Você pegar toda essa ideia e você colocar em prática, né? Você colocar é, no, agora no papel. Então aqui você vem para a proposição central do sermão. Tá, eu vou te mostrar na prática daqui a pouco um sermão aqui, até mesmo que eu usei na aula presencial, que é o sermão do Gerard, que nós usamos aqui para padronizar as mensagens, né, nas semanas, e para que você entenda a proposição central do sermão. Porque o sermão, ele não é a mesma proposição central do texto. Porque do texto você vai encontrar as afirmativas do texto, que no caso é o que você vai colocar de ideias principais para trabalhar com a igreja, nas afirmativas centrais do sermão. A estrutura do sermão, aquilo que você vai colocar de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E no fim, a pregação do sermão. Então, esse é o processo do texto ao sermão. Estudo do texto, estrutura do texto, proposição central do texto, frase de transição, né? Que você parte daqui para cá, certo? Você tem uma transição. Proposição central do sermão, estrutura do sermão e preparação do sermão, tá? Eu vou, só um momento que eu vou abrir aqui o, o ponto, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês aqui o sermão, para vocês verem como aí nós chegamos até lá, tá? Só um momento.
Bom, meus amados, vamos lá, vamos retornar aqui. Nós estamos tendo nessa aula aí muitas pausas, mas é para que nós consigamos atingir aqui os pontos específicos, ok? Então, vamos lá, mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o sermão que eu já deixei separado aqui. Mas vamos voltar aqui para o slide, né? Bom, vamos entender aqui. Primeiramente, o texto, como escolher? Aí nós temos que ter aqui uma sabedoria, pedir sabedoria de Deus, para que nós venhamos obedecer a alguns aspectos. Primeiramente, esse aspecto aqui que deve ser usado em harmonia com o propósito de Deus, né? Nós temos que entender que isso não é qualquer texto que nós podemos usar, tem que estar em harmonia com o propósito do Senhor. Então, para isso, nós devemos orar, buscar no Senhor a direção. Deve ser relevante às necessidades dos ouvintes. Lembrando que as necessidades dos ouvintes não é só propriamente aquilo que ele quer receber. Ele quer uma mensagem que só fale de vitória. Não, não é isso. As necessidades dos ouvintes são várias, inclusive santidade, obediência. Então, deve atender às necessidades, aquilo que ele precisa. Ele precisa buscar santidade, mas o que ele precisa fazer para chegar até a prática da santidade, né? Deve ser claro no seu significado. Então, o texto que você for escolher, ele deve ter uma mensagem clara, né? Você tem que entender primeiramente, então tem que ser claro para você mesmo, né? Deve falar primeiro com você, no caso deve ser falar primeiro com o pregador, então você que escolheu o texto, você vai pregar e aquilo que você vai pregar tem que falar com você primeiro, tem que falar, tocar na tua alma. Olha, essa mensagem é maravilhosa. Falou comigo primeiramente e eu quero compartilhar com vocês. E é isso. Porque muitas vezes a gente escolhe mensagens que pode ser assim, essa mensagem aqui eu vou pegar para a igreja porque eu mesmo não preciso, né? E você acaba cometendo equívoco, porque toda mensagem que você prega, ela terá também uma aplicação para si mesmo em primeiro lugar, né? Deve ser, deve-se observar as várias versões para escolher a melhor. Lembra que eu comentei que o ideal é que vocês tenham no mínimo umas 3 versões de Bíblia? Escolham dentre elas aquelas que eu falei sobre Bíblias equivalentes, Bíblias dinâmicas, por exemplo, uma corrigida, revista e corrigida, ou uma ARA, que é excelente a tradução, gosto muito da ARA. né? Aí você escolhe uma ARA, aí você escolhe uma NTLH, uma nova linguagem de hoje, uma NVI, uma NVT. Então, tem várias versões de Bíblia e, e você pode, com certeza, aí, diante dessas 3, chegar numa uma conclusão melhor, né, dos seus propósitos aí de tradução. Deve-se escolher os pontos e aspectos positivos do que os negativos. Então, pense no texto, por exemplo, 1 Coríntios 6, quando trata ali que os não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, se não me engano, né? Aí pega lá o texto, você vai ler ele, é, 1 Coríntios, e acontece que você acaba tendo alguns pontos, alguns aspectos negativos. E aí, quando você aplica para a igreja, você não pode ficar somente na condenação, você tem que trazer a solução de como a pessoa não pode, não precisa ir para o inferno por conta disso, né? Então, é, ele diz aqui, ó, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, assim, se eu parar aqui o texto e ficar só nisso, nesse aspecto negativo, eu vou causar um peso muito grande na igreja. Não que você não tenha que falar de pecado, falar de justiça de Deus, falar sobre o inferno, não é isso. Mas você tem que levar também uma aplicação positiva. Então, se concentre nos aspectos positivos do texto do que nos negativos. Você pode ler, você pode falar sobre tudo isso que eu li aqui. Porém,
O que você vai trazer de aspecto positivo para que essa pessoa não vá para o inferno por conta dessas condutas? Então, você, como pregador, deve entender esses aspectos, né? Sempre levar os aspectos positivos para o texto. Bom, em sétimo lugar aqui, deve concentrar somente no texto. Por exemplo, eu acabei de ler o texto aqui. De repente, aí eu lembro do texto, coloco no sermão vários textos, aí eu fico com a Bíblia para lá e para cá, né? Eu fico igual um ping-pong, né? Eu abro aqui, eu abro ali, tal. E aí, de repente, eu fico no texto e esqueci daquele texto que eu li em primeiro lugar. Então, se a mensagem do dia é sobre, por exemplo, como nós já falamos aqui, né? Sobre Apocalipse 21, se a mensagem está aberta ali, eu posso até ir para outros textos, não tem problema, mas desde que eu retorne e conclua naquele texto, tá? Isso não estou falando somente por conta do sermão expositivo, mas é por conta também da nossa regra de hermenêutica. Nós temos que seguir um raciocínio, né? E por isso aqui, ó, deve conter um pensamento completo. Por isso também uma das razões ao qual nós temos que ter um raciocínio completo no momento da nossa pregação, tá? Então vamos lá, continuando. Texto. Como escolher? Como escolher? Então nós temos aqui, ó, 5 Cs que nos ajudará a escolher. Primeiramente, primeiro C aqui, ó. Ele deve ser claro. O texto que você vai escolher tem que ter clareza. Ele não pode ter obscuridade para você. Tudo que está aqui, ó, é para você, tá? Não é para o ouvinte, porque o mais importante é você entender primeiro. Porque como é que você vai passar uma mensagem que você mesmo não entendeu? Você precisa entender o texto. Então, para isso, tem que ser claro, tem que ser completo, tem que ser curto, tem que ser completo no sentido de que você tem que, pode até ler um versículo, igual está proposto aqui, ó, João 14,6. Você pode até ler um versículo, mas você tem que fazer a tarefa de casa, de então estudar todo o seu contexto. O porquê Jesus está falando que ele é o caminho, por que ele está falando que é verdade, por que ele está falando que é vida. Ele está falando que ninguém vem ao Pai senão por ele. Por quê? Então você tem que fazer essa tarefa de casa, né? Tem que ser texto conhecido para você, porque você não vai pegar a Bíblia, né? Eu até dei esse exemplo lá na primeira aula. Você não vai pegar assim, ó, fazer como alguns fazem, né? Isso acontece muito quando vai em oração de monte, né? A pessoa pega aqui, põe o dedo, ó, tira uma palavra aí. Aí você vai lá, tira uma palavra, ó, Senhor, fala comigo. Aí você pega aqui, abre e faz assim, ó. Aí você abriu, aí você põe o dedo. Aí você fala assim, nossa, olha aqui, Esdras 10:18. Dentre os filhos sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com as mulheres estrangeiras. Aí você não conhece aquele texto, você vai deduzir uma interpretação daquele texto, né? Você vai deduzir, e aí acontece o quê? Acontece que vai fazer uma inferência no texto, não vai trazer à luz do que o texto está falando, porque você não conseguiu, não teve tempo de estudar, né? Eu comentei isso também na aula presencial. Quando você vai confeccionar o sermão, não é uma horinha, tá? Se você quer crescer realmente nesta matéria de homilética, você vai entender que uma mensagem boa, consistente, ela vai demorar no mínimo umas 4 a 5 horas, no mínimo. Para que ela fique boa, pelo menos umas 8 a 10 horas. Pelo menos, tá? Isso aí você pode perguntar para qualquer pregador que se preze, pode perguntar para o apóstolo, pode perguntar para outros pastores da igreja que tem esse hábito de fazer o sermão. Fazer o sermão é exaustivo, meus amados. É exaustivo. Não é um trabalho assim que você faz um miojo, em 3 minutos está pronto. Não, dá trabalho. A pesquisa do texto ao sermão, ela é muito exaustiva. Então, você vai pregar ali durante 30 minutos, 40 minutos, e você fez um trabalho de pesquisa para uma mensagem, de média, de 8 a 10 horas. Então, você tem que realmente conhecer do texto. E tem que ser um texto coerente. Coerente à temática do culto ou até mesmo ao propósito que você estará levando esta mensagem. Né? Então nós temos aqui João 14,6. É um texto bem conhecido, texto que dispensa comentários, todo mundo conhece. Como diz o meu pai, até uma criança banguela sem dente conhece, porque realmente é um texto muito conhecido, assim como o Salmo 23,
assim como o Salmo 91. São textos conhecidos, né? Nós temos aqui o texto. Aí nós temos que, no momento que a gente escolher o texto, a gente tem que entender que tipo de texto nós estamos lendo, né? É um texto de narrativa histórica? Nós devemos, se for narrativa histórica, nós temos que tomar um certo cuidado. Nós temos que ler de forma holística. Pastor, o que é holística? É de forma completa. Ah, não, mas eu estou lendo aqui o texto, eu li todo o texto. Já escolhi o texto e li todo o texto. Ok. Mas a holística significa de forma completa no seu sentido de texto e contexto, tá? Então, por isso que eu coloquei esta palavra que mais bem define essa questão, né? De forma holística, de completa, que não vai deixar nada para trás, nenhum rastro para trás. Devemos ressaltar as características da história individual, né? Aí nós temos que acompanhar a trama dessa história, para onde que ela nos levará. Preste atenção nas diversas cenas dessa história, o que essa história está retratando, qual o pano de fundo dessa história, né? O porquê que esse personagem está indo. Então, por exemplo, quando nós pegamos a história de Abraão, um exemplo, nós temos que entender aquela trama, o que está acontecendo ali. Ele vai ali pro Egito, aí tem um momento que ele está ali diante de Melquisedeque, está oferecendo os despojos. Então nós temos que acompanhar a trama da história, né? Nesse quesito narrativo, né? Indique é, os personagens dessa história. Então, quem estava ali na história junto com Abraão? Né? Então, nós temos que ir trabalhando nesse sentido. Observe as tensões. Fique atento, você está lendo o texto ali, tem aquele momento ali. Oxe, teve um conflito aqui. Pera aí. Jacó e Esaú aqui, teve um conflitinho, né, nesse momento aqui e tal. Então, nós temos que observar as tensões, os momentos clímax, né, do texto. Reconheça o ponto culminante. Toda narrativa tem um ponto culminante. Por exemplo, Abraão e Isaac sobem ao monte, uma ordem do Senhor. Chegando lá, eles veem que não. Me prepara o altar, tudo, monta o altar ali. E aí eles veem que não tem nada, não tem animal, porque eles não levaram, né? E aí foi um momento que eles foram para oferecer Isaac. Aí chega o anjo e fala: Olha, não precisa fazer isso. Nós te assistimos aqui, vimos que você é fiel e escolheu obedecer a ordem do Senhor e tal. Então, existe um ponto culminante diante de toda a história, de toda a narrativa, né? Descubra qual é o desfecho. Aí, desse ponto culminante, como isso vai encerrar? Como é que essa história se encerra, né? Considere os diálogos como indicação. Então, toda a conversa ali, todos os diálogos são importantes. Então, acompanha a história como se fosse ali uma novela, né, essa narrativa histórica. E por quarto e último lugar, perceba os princípios da temporal. É o paralelo entre o relato bíblico e os ouvintes contemporâneos. Então, nós temos que fazer esse link, fazer essa ligação entre o que aconteceu no passado e o que nós podemos aprender com o que foi, o que aconteceu. Então nós temos que, na mensagem, no preparo, fazer esse link. Para no momento que a gente colocar no sermão, a gente colocar essa aplicação. Porque, lembre, mensagem sem aplicação não é mensagem, né? É qualquer outra coisa. Bom, literatura didática, de ensino, de doutrina. Perdão, meus irmãos. Sua concentração se dá nas epístolas do Novo Testamento. Dos 27 livros, dos 21 são epístolas, né? Dos 27. É, reconstitua a situação e o contexto histórico e cultural da epístola. Então, como é um sermão sobre ensino, nós temos que entender que nós não temos muito elementos aplicativos no sentido entre emocionantes. Então, nós vamos ter que buscar isso. Então, nós não temos, como a narrativa histórica, nós não temos esses detalhes é, culminantes, né, da trama. Nós temos que buscar aqui uma aplicação. Então, reconstitua a situação e o contexto histórico da época. Então, nós vamos precisar cavar bem ali para entender de que forma nós podemos caminhar com o sentido do
texto, tá? Isso no caso da literatura didática, tá? Que é uma literatura de ensino. Mantenha o foco voltado para a unidade conceitual. Então, mantenha o seu foco para aquilo que o texto está trabalhando. Ele está falando de quê? De que está falando? Jesus repreende os discípulos porque os discípulos, em Mateus 19, eles impedem as crianças de chegar até ele. Então Jesus fala assim: olha, repreende, é o único momento que ele repreende os discípulos. Então, nós temos que entender aqui qual é o conceito, a unidade conceitual dessa história. Bom, quarto, a estrutura do sermão deve refletir a estrutura do texto. Então, nós temos que fazer uma divisão no sermão ao ponto que o texto também nos implique. Então, se ele vai tratar de alguns aspectos específicos na epístola, nós temos também que especificar no sermão, tá? As divisões, conforme está lá, nós temos que trazer ela para o sermão. Descubra os princípios e as aplicações que contém cada versículo. Então, quais são os princípios? O que que há de verdade ali? O que que há de valioso? O que que há de verdadeiro para que eu possa aplicar na minha vida? Então, eu tenho que ver o que está ali dentro dos versículos para que eu possa remontar isso dentro do sermão. E siga o processo homilético costumeiro, né? Siga a direção básica costumeira aí do sistema homilético, né? Bom, o texto como mensagens evangelísticas, né? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, um texto que atrai os ouvintes na introdução. Então, é uma coisa que já chama atenção logo no início, né? Como tem uma mensagem evangelística, é meio que universal a mensagem, não alcança só a igreja na questão de doutrina, mas alcança todo mundo. Então, na introdução já tem que captar essa pessoa. Use o conhecimento para explicar o desconhecido. Então, Paulo, por exemplo, em Atenas, ele está ali diante dos atenienses que estão com seus altares cheios de deuses, e aí tem um altar lá chamado Deus Desconhecido. Então existe uma história por detrás, que é a história do conto de Epimênides, que vai explicar o que é aquele Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo vai falar de uma história que os atenienses conheciam, e aí com isso ele vai tratar do Deus desconhecido, que foi esquecido por muitos, muitos anos. O Deus que é o Deus, o grande eu sou, que fez um grande milagre lá na cidade de Atenas, né? É, então, eu não me recordo agora a cidade, mas é uma cidade ateniense, né? Que é onde aconteceu um grande milagre. Muito linda a história, né? Bom, vamos lá. Sustente a verdade com histórias e ilustrações. Então, se é evangelístico, a gente tem que facilitar essa mensagem com aplicações verdadeiras. Aplicações de peso, com histórias, ilustrações. Histórias pode ser alguma coisa pessoal, ou pode ser alguma coisa que você ouviu de alguém, né? Ou ouviu alguém contando, ou uma ilustração. Uma ilustração ajuda muito. A aplicação é fundamental para fazer a ponte. Então, lembrando, toda mensagem tem que ter aplicação, mas principalmente na evangelística, porque é um apelo, é uma mensagem de realmente que você vai levar o ouvinte a praticá-la. Apresente na conclusão um rápido plano de salvação. Então, você terminou, está terminando a mensagem. Na conclusão, chama essa pessoa para um apelo, né? Começa a tratar ali e você começa a falar do propósito da salvação, né? Como um apelo. Faça um apelo, não um apelo levando-os à decisão. Que eu acabei de falar, né? Você leva a igreja a tomar uma decisão diante do apelo. O texto como livros poéticos. Então, há outro tipo de leitura. Você viu que para cada texto nós temos aí um tipo de leitura? Não é igual para todos. Não é igual. Não adianta nós. Ah, não, dá uma Bíblia. Não, irmãos. Cada tipo de gênero exige uma forma de leitura, de interpretação e também aplicação. Então, quando nós vamos, por exemplo, os livros dos Salmos, tem muita poesia. O Jó tem muita poesia, né? Então, vamos lá. Procure seu significado.
Por exemplo, o livro de Isaías também tem poesia. Jeremias, Lamentações de Jeremias, tem muita poesia. Mas nós temos que estar atentos, né? Procure os seus significados, identifique o paralelismo empregado em cada verso. Então, o que que é o paralelismo? Paralelismo nada mais é do que, por exemplo, eu vou abrir aqui no Salmo 126, né, para vocês entenderem o que seria um paralelismo. Olha aqui que diz aqui, ó. Quando o Senhor restaurou, eu vou até abrir aqui no computador para que vocês consigam também ver, né, o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui o texto. Eu estou aqui com o Bible Hub aberto, tá bom? Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. É uma ferramenta muito boa, excelente. Você pode fazer aqui exegeses, colocar como interlinear, né? É muito bacana, né? Vamos aqui abrir o Salmo 126. Então, vamos entender aqui. Por que que ele fala que nós devemos atentar com paralelismo? Olha que interessante, né? Aqui está numa versão traduzida do Google, tá, irmãos? Então não se apeguem nisso, tá? Canção de subidas. Quando o Senhor restaurou as fortunas de Sião, éramos como aqueles quem sonham. Então, bocas estavam cheios de risos, nossas línguas de canções de alegria. Então, aqui existe um paralelismo, tá? Dentro da regra da interpretação, existe o progressivo, o, o, sino, é, o paralelismo, os paralelismos, aquilo que está paralelo, que está lado a lado. Não que isso aqui seja uma coisa, que seja outra, tá? Isso que nós temos que entender. Salmos trabalha muito nisso, né? Bocas estavam cheios de risos, nossa língua de canções de alegria. Então, olha que coisa, né? Nós temos aqui uma coisa que é igual a outra, né? Parece que não, mas se você ler bem, você vai encontrar aqui um paralelismo. Bocas estavam cheias de risos, nossas línguas de canções de alegria. Risos, alegria, tá vendo? Então, é isso. Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa aqui de paralelismo, né? Aqui na verdade tem um sinonismo, tem um sinonismo de forma contrária, né? Por exemplo, os que saem chorando carregam suas sementes para semear, voltam com alegria, carregando com eles, né? Então, a ideia aqui é o seguinte: é você ter uma ação e uma reação. Então, você saiu chorando, semeando. E aqui você volta cantando, cantando e colhendo. Então, você fez aí uma polaridade, né? Não me fugiu agora o nome, mas isso aí fica para as profundidades da hermenêutica, tá? Então, essa é a ideia dos paralelismos, né? Identificarmos o paralelismo no texto, tá bom? Tem outros exemplos aqui, mas vamos nos atentar aqui à aula, aos exemplos, e aí nós podemos, em outro momento aqui, tratar esses pontos do livro poético, tá? Bom, vamos lá. Aí nós temos que examinar outras traduções, examine as orações, substantivos, verbos, produções. Isso aqui é indispensável, tá? Nós temos que examinar aqui toda a parte gramatical, tá? Colocamos essa questão aqui das orações, substantivos, verbos, proposições, porque essa ideia da leitura do sermão, do livro poético, ela é bem mais complexa do que nós imaginamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa leitura, né? Expresse a essência de cada verso com a unidade do mesmo. Então, nós temos que colocar a expressão na essência do verso como uma unidade só. Não adianta, isso aqui está falando disso, não. Quando o Salmo está falando de uma coisa, está falando de uma coisa só, de um assunto só. Então, ele vai discorrendo. Ele não é igual, por exemplo, um provérbio. O provérbio está de um versículo aqui, no outro ele já mudou do assunto. Aqui não, é diferente. Aqui a gente tem que
entender essas questões, né? Que ele pode até parecer mudar, mas ele está falando da mesma coisa, tá? Então, se tomar cuidado. Formule os princípios teológicos, né? Que nós já também falamos sobre as importâncias. Aí, livros proféticos, analise o contexto, o autor, o tempo, a profecia, ilustração, aplicação. Então, a ideia aqui é bem igual às outras. A diferença é que o sermão profético, ele exige um estudo maior. Lembra que eu falei para vocês que analisar os textos proféticos não é uma tarefa fácil. Tem gente que, quando vai ler a Bíblia, começa lendo lá em Isaías, começa lendo em Jeremias, Ezequiel, e a pessoa não sai daquilo, fica sempre nesses textos mais difíceis, porque tem uma linguagem mais profética, tem uma linguagem mais, entre aspas, assim, mais a ver com o meio pentecostal, né? Então, nós temos que tomar certo cuidado, né? Temos que analisar o contexto, o autor, o tempo profético, se foi cumprimento para aquele tempo ou para o próximo, tá? Use a profecia, a ilustração e a aplicação. Então, nós vamos trabalhar o elemento da profecia para que você consiga fazer uma ilustração em cima daquela profecia e com isso você fazer uma aplicação, tá? Bom, aí você tem o texto, você tem a ideia central, né? O que seria essa ideia? É a forma sobre a qual um objeto é percebido em nossa inteligência. Então, você tem uma ideia ali, aquilo foi percebido na sua cabeça, você leu o texto, você entendeu, e aquilo, ó, ele se expande na sua cabeça, né? Então, é a sua verdade central e fundamental. Dela nascerá o tema, o título, a proposição, que serão tirados ou incluídos no texto. Apesar que esse ponto aqui nós deixamos para o final, título e tema, né? Mas às vezes é uma mensagem que você já conhece o texto. Aí vem em primeiro lugar o tema, já aconteceu isso comigo, mas via de regra, o ideal é que nós devemos começar sempre pelo desenvolvimento para depois colocarmos o tema e o título. Aí a ideia é o que é? Devemos fazer a pergunta. Lembre que eu falei para vocês, sempre quando vocês forem ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, pergunte para o texto. Pergunte para o texto. Por quê? Porque você tem que fazer perguntas para chegar na conclusão mais próxima das escrituras. Porque você vai pesquisar. Quando você faz pergunta, peraí, por que que Jesus passou o barro no olho do cego? Por qual motivo? Né? Por que Jesus, Pedro disse que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo? Então são perguntas que você vai fazendo. Né? Aí com isso você tem uma grande ideia. Qual é a grande ideia que você conseguiu chegar da sua leitura? Qual é a grande ideia? O que devemos extrair desse texto? Então você vai fazendo perguntas ali, né? Qual é a grande ideia? O que eu devo fazer, tal. Os pontos de subdivisão devem fazer parte também desse grande pensamento. Tá? Temos que ter capacidade de sintetizar no único tema. Então, quando você está ali lendo o texto, igual nós lemos, no caso aqui, esse texto de. Vamos compartilhar aqui de novo a tela da Bíblia. Nós lemos esse texto aqui de Salmos 126. Né? Qual é a grande ideia aqui? A grande ideia desse texto que nós acabamos de ler. A grande ideia desse texto, por exemplo, é a ideia de que o Senhor restaurou, reconstruiu a história de Israel. Então, quando você vê esse texto, você se depara com esse texto, você vê que é um povo que está contando uma história. Olha lá, canção de subidas. Ó, quando o Senhor restaurou as fortunas, ou em outras traduções, a sorte de Sião, éramos aqueles como quem sonhavam. Então, olha que interessante. Nós temos aqui a ideia central, o ponto central já de todo o texto. Porque nós já fizemos leitura, né? Já encontramos aqui a ideia central, né, do texto. Então,
Isso que é bacana, porque você vai lendo e você vai encontrando a centralidade do assunto, né? Aí voltando aqui, é, aí como escolheram, né? Primeiramente, encontrando no próprio texto. Como é que eu vou escolher o tema, o título? Aonde que ele está embutido? Por isso que eu falo para vocês que o ideal é que nós façamos, primeiramente, o desenvolvimento. Porque quando você faz desenvolvimento, fica mais fácil para você encontrar o tema. Vai por mim. Por mais que fale, ah, pastor, mas o tema já é ali no meio da mensagem, é desenvolvendo a ideia. Justamente. Por isso é o motivo que você deve elaborar o tema ou o título depois, tá? Então nós temos aqui, ó, encontrando o tema através do texto. Aí você tem aqui, ó, as bem-aventuranças. Então você pode encontrar o tema, o título, através do próprio texto mesmo, ele vai te oferecer. Por inferência do texto, por exemplo, Salmo 91. Fala lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, né, meu Deus, tá, e por aí vai. E aí você faz uma inferência no texto. Você pode colocar um tema que não está falando propriamente através do texto. Por exemplo, batalha espiritual, né? Seria um tema, poderia ser, pode ser um tema. Salmo 1, 3, né? Que é aquele famoso salmo que fala assim que bem-aventurado é aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, tal, tal, tal. E aí tem uma sugestão de tema. Olha aqui, ó. A estabilidade do cristão, ou do justo, né? Então, também é uma sugestão. Aí, nós temos aí, como fazer o tema, né? Tem que ser um tema de fácil comunicação, tem que ter um aspecto positivo e não negativo, lembra disso? De fácil entendimento, tem que estar sintetizado, resumido, não pode ser uma coisa muito grande. Tem gente que põe um tema enorme na mensagem. Não, não é isso. O tema tem que ser básico ali, né? Tem que ser bem sintetizado. Sem sensacionalismo, sem, sabe, como é que vai colocar um tema? Poxa vida, não coloca um tema assim pesado, né? Coloca algo mais menos polêmico, né? Algo que vai edificar. Sempre equilibrado aos assuntos do púlpito, seja qualquer for o assunto, tem que ter um equilíbrio, né, nele, e deve expressar uma unidade do sermão. Então, lembrando que ele tem que estar condizente com o sermão. Tanto é que, vamos voltar aqui, ó, para o sermão. Eu vou colocar para vocês aqui para vocês entenderem é, a ideia aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui o sermão que eu estava usando aqui do Gerard, né? Vamos aqui. Vamos lá, ó. É, a esperança de um novo lar. Lembra do texto lá de que nós lemos no início? Apocalipse 21, de 1 a 7. Então vamos lá. Olha pra você ver que legal aqui, ó. Tá tudo condizente aqui. Primeiro, a esperança de novo lar. É condizente o que nós lemos, não é? Não é a esperança ali que Deus está falando, né? É, essa palavra é verdadeira. Essa palavra não é uma mentira. É isso que o texto fala. Lá no versículo 6 ou 5, fala sobre isso, né? E aí você tem aqui, ó, olha que interessante. Você tem a questão que as pessoas não aguardavam mais promessa. Tá falando totalmente de forma direta aqui, né? E aqui, nos pontos, está condizente, o tema está condizente com as divisões. Então, primeiro ponto aqui, ó, um novo endereço. Segundo, uma nova vida com Deus. Terceiro, uma nova realidade. Quarto, uma nova herança. Então, o ponto aqui é que nós temos aqui coisas que estão ligadas. Ó, esperança de um novo, novo lar. Se é novo lar, eu tenho um novo endereço. Será uma nova vida com Deus. Não será a mesma coisa que está aqui na Terra. Será uma nova realidade e nós teremos uma nova herança. Olha que coisa. Então, tá tudo interligado, né? E nós temos lá embaixo a conclusão que culmina em toda a sintetização desses pontos aqui, tá? Então é isso. Vamos voltar aqui para o slide. O slide, nós temos aqui
Só um momento. Aqui, ó. Nós temos outros tipos de título também, ó. Como eu posso elaborar os tipos de título, né? Em forma de pergunta. Então, nós podemos fazer, ali foi uma afirmativa, né? Esperança do meu novo lar. Mas, por exemplo, tem um sermão geral que nós usamos até na aula presencial, que é um sermão que fala sobre a tempestade. Quem eu vejo na tempestade? Então, eu faço a seguinte pergunta: quem você vê na tempestade? Então, esse é o ponto. Aqui está no caso, ó, em forma de pergunta: para onde iremos nós? Aqui está baseado no texto de João 6, né? João 6, se eu não me engano, é isso mesmo, João 6. Para onde iremos nós, né? Quando eles falam, essa mensagem é dura e tal, aí Jesus pergunta para eles, e vocês querem ir com eles? Aí Pedro fala, né? Senhor, nós não temos para onde ir. Nós temos que fazer. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que lindo, hein? Olha isso aí, que bênção. Então, é isso, tá? É em forma de declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Nós podemos aí pegar aí o texto de Mateus 16, tá? Mateus 16 também. Eu acho que ele fala isso também em João 6, não tô lembrado. Mas com certeza é realmente um tema com uma forma de declaração, de forma histórica. Daniel na cova dos leões, a queda das muralhas de Jericó. Então é uma forma de histórico, né? Também você pode meio que ser direto ali na sua colocação, né? Bom, nós temos também títulos de temas e imperativos. O que, como, por que, então. Então, o que farei para herdar a vida eterna? Como andar em retidão quando jovem? A outra que eu coloquei, né? Quem vejo na tempestade? Então, é de forma imperativa, né? É, Bom, as classificações são várias, são doutrinárias, morais, históricos, biográficos, infantil, né? E por aí vai. Os exemplos. O Evangelho conforme os inimigos de Jesus. Então, é um tema. Como tornar-se um vencedor por Cristo? Quando a tragédia se transforma em triunfo, né? Olha que legal. Vencendo os gigantes do mundo atual. Então, é um tema. Né? Como obter vitória sobre o medo. Então, esse é outro ponto também, né? 5 razões porque sou dizimista. Um outro tema. 4 lições de Davi no Vale do Carvalho. Então, são alguns exemplos de tema. Nós temos aqui a preposição, tá? Só um momento, meus irmãos. Pera aí. Bom, meus amados, voltando aqui, na nossa slide aqui, vamos compartilhar. E aí é o seguinte, vamos lá. Primeiro, a proposição. O que é a proposição, né? Nós falamos sobre os exemplos de temas, né? Agora nós vamos entrar na proposição. A proposição nada mais do que é, meus irmãos, do que uma afirmativa, né? É a declaração da ideia central do texto, uma breve afirmativa. Esta frase mostra que o sermão vai tentar provar, o que ele vai tentar te provar. São frases que causam realmente uma certeza, uma convicção. O coração da mensagem marcará o rumo da mesma e é a afirmação da principal lição espiritual ou verdade eterna, tá bom? Então, eu vou correr aqui porque eu vou explicar para vocês na prática de forma, né? Então, as características de uma proposição apresentam a ideia completa e de forma positiva, elimina as desnecessárias. Então, ele vai fazer uma síntese dessa ideia de proposição, de afirmativa. Então, nós temos aqui de 8 a 15 palavras, né? Supérfluas ou ambíguas. Deve ser extensão do tema e ligada ao mesmo. Ajudará o pregador a manter o caminho proposto. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo. Doutrinário. Armatologia. Armatologia é o estudo do pecado. Então, a ideia que é?
É uma ideia para falar sobre o estudo do pecado, né? Então o tema é pecado. Título: A poluição espiritual. Texto base: Romanos 3, de 9 a 26. Então vai tratar justamente sobre a nossa natureza pecaminosa e tal. Aí, olha que bacana. Qual que é a ideia central, então, de todo o texto? Aí ele vai fazer uma síntese aqui, um resuminho, né? Todos os homens são pecadores e estão longe de Deus. Só é possível vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Aí, como é que é a frase de proposição? O que que eu posso colocar aqui para ser uma afirmativa que vai reger todo o meu sermão, né? O pecado é semelhante à poluição espiritual. Para dominá-lo, Cristo é a única solução. Então, o pecado é semelhante a uma poluição espiritual. É uma poluição. E para que eu venha dominar para que venha dominar essa poluição que está ao meu redor, onde toda hora eu inalo essa poluição espiritual, esse desejo pecaminoso, Cristo é a solução para essa poluição. Então, é a proposição, tá? Isso pode ser discorrido na própria introdução, tá bom? Que vai ser a transição da introdução para o desenvolvimento. Vamos lá. Objetivo geral. Qual que é o objetivo geral? É a santificação. Ideia, santificação. Perdão, o objetivo geral é consagração. A ideia é santificação, né? Santificar. Então, o tema, mentalidade cristã. Aí o título, né, que também, geralmente a gente coloca o tema já, tá? Não, aqui é no exercício do preparo, mas nós já colocamos o título como tema, tá? Então, necessariamente, você não precisa usar os dois. Só se você quiser mesmo, tá bom? Aí o que seria tema, você usa como título, pois o tema será a sua temática do que você, assunto que você vai abordar. Então, o título. A bênção do cultivo de bons pensamentos. A mentalidade cristã, santificação, tá vendo? Tudo corrobora, uma coisa com a outra. Qual que é a ideia central? Trabalhar os bons pensamentos para que isso reflita na dimensão exterior com a paz. Então, eu trabalho aqui dentro para que isso reflita externamente, né, com paz. E aí, qual que é a proposição dessa mensagem? O que que eu vou afirmar? Que eu vou procurar afirmar para ser o coração que vai reger essa mensagem, né, na transição da introdução para o desenvolvimento. Quem povoa a mente com bons pensamentos é alvo de pacificação de Deus nas tempestades da alma. Então, mesmo que a sua alma esteja conturbada, preocupações, com problemas, quando você povoa a mente com bons pensamentos não é pensamento só de positividades, mas pensamentos bíblicos, das promessas do Senhor, será alvo de pacificação de Deus. Olha que interessante. Então, isso seria o coração desta mensagem. É o que vai reger aqui toda a mensagem, né? Então, nós temos aqui, ó, a conclusão, o texto, a ideia, o tema e proposição. Tudo isso daqui, meus amados, é aquela preparaçãozinha para chegarmos até a construção da ideia, do tema, do título, do pré-desenvolvimento, da pré-conclusão. É quando nós estamos ali, ó, anotando tudo, tá? Agora, aqui, aí realmente começa o sermão. Agora, vocês vão aprender passo a passo do que é o sermão, porque até aqui nós trabalhamos toda a estrutura por detrás da montagem do sermão, né? Nós já descobrimos aqui tudo que necessita para montar um sermão. Agora que nós começamos a montar o sermão. Então vamos lá, você já escolheu o tema, escolheu o texto, tá tudo certinho, tudo beleza. E agora você vai fazer o quê? Fazer a introdução. Então, a introdução, ou exórdio, ela deve ser, primeiramente, despertar a atenção dos ouvintes. Tem que ser algo, na hora que você desenvolver, tem que ser algo que vai chamar a atenção. Você pode fazer de várias formas, né? Eu vou te mostrar para vocês alguns exemplos, mas tem que provocar um interesse na igreja. Não dá para você desenvolver uma introdução na mensagem, você está começando a pregar ali e tal, e aí fica aquele negócio pesado, maçante, você vai para lá, vai para cá. Não, tem que ser algo objetivo, você tem que causar esse desejo na igreja. Tem que demonstrar relevância ao tema, você tem que falar, tudo bem, não precisa ser direto,
Nós já vamos falar sobre isso. Não precisa ser direto a ideia do texto, pode ser uma coisa indireta. Mas, meus irmãos, tomem cuidado, lê o texto, tem um tema, tá tudo ali, tudo tem que estar convergindo, tudo tem que estar interligado. Esse negócio de, eu li um texto aqui, coloquei um tema, mas aí não começo a fazer a introdução, eu esqueço do texto, do tema, vou lá para outro lugar, começo a falar da minha vida, do papagaio, enfim, por aí vai. Preparar para entrar no desenvolvimento. Então, assim, ele tem uma relevância no tema e o objetivo também da introdução, no final, ele tem essa ideia de preparar o sermão ali, preparar a introdução para o desenvolvimento. Então tá uma coisa linkando na outra, né? Você precisa entender esse link, né? Aí tem lá introdução. Como é que eu posso fazer essa introdução? Posso fazer os seguintes aspectos. Primeiro, contextuais. Posso contextualizar. E o que é contextualizar? Por exemplo, eu li aqui agora há pouco o Salmo 126. O que está falando aí? Está falando de um povo que está contando uma história, que quando estavam exilados e foram libertados, eles estavam felizes, alegres, eles estavam como quem sonhavam. Então, é isso. E aí eles começam a contar o detalhe dessa libertação do cativeiro que Deus restaurou na vida deles, né? Então, contextual, gramaticais, onde você vai trabalhar uma leitura explicada, né? Políticos, então você vai fazer uma introdução trabalhando os aspectos políticos, geográficos, religiosos, gramaticais, espirituais, econômicos e culturais. Então você vai dar um pano de fundo, seja direto ou indiretamente, do texto naquela introdução, tá? Bom, aí tem os princípios, é claro, né? O que que eu posso fazer? O que eu posso, o que eu não posso? Então, em geral, a introdução deve ser breve. Lembre-se, vai fazer a introdução? Não vai ficar rodeando. Não, seja objetivo. Tem que explicar alguma coisa? É relevante? Ok, mas seja breve, tá? Deve despertar a curiosidade. A gente já vem falando disso, né? Deve ser algo que desperte curiosidade no ouvinte. O ouvinte tem que ficar cativo. É uma trama, ele está construindo uma ideia. O que isso vai o que vai acontecer agora? Ele está lendo o texto ali, está falando disso, daquilo. Nossa, não vejo a hora dessa mensagem começar a se desenrolar. Essa é a ideia, entendeu? Esse desenrolar da mensagem, falando popularmente aqui, é justamente esse princípio da introdução, onde você se constrói muito bem e aí você vem desmontando as ideias, né? Deve levar a ideia dominante da mensagem. Então, a introdução não quer dizer que vai levar toda a mensagem. Eu vou usar o exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, já falei isso na aula presencial, vou falar aqui. Imagine que isso aqui é um salame, né? É minha garrafa d'água, mas vamos imaginar que isso é um salame, né? Salame aqui dessa grossura, aquele italiano, quando você vai lá no supermercado, dá até água na boca, né? Você vai de pagamento, aí você quer fazer um lanchinho na hora que voltar, e você compra aquele pão de forma, ou pega aquele pãozinho de sal fresquinho, e aí você pega lá um salame, desse tamanho aqui, parrudo, você vai pagar lá uns R$ 80 lá, no salame gostoso, bacana, e que vai dar para a família toda, né? Aí você pega esse salame, esse mesmo salame. Você consegue comer esse salame inteiro? Você vai mordendo aqui, ó. Você vai mordendo. Você consegue digerir ele inteiro? Não consegue. Qual que é a ideia? A ideia é que você venha fatiando. E quando você vai fatiando, não dá para comer quase o salame inteiro? Oh, maravilha. Aí você joga um limãozinho, você come quase o salame inteiro. Mas se você for comer esse salame assim, desse jeito, você vai dar umas duas, três bocadas, você já vai enjoar. Então, quando você fatia, você está fazendo a mesma coisa com o, a ideia dominante da mensagem. Você faz o seguinte, você pega lá a mensagem, isso aqui é a mensagem, é o salame. Você fatia um pouquinho só. Tá. Aí você dá só aquele pouquinho ali para a igreja.
Aí a gente fica com vontade, quero mais mensagem. Aí você vai fatiar um pouco mais, que é o desenvolvimento. E depois você fatia um pouco mais, que é a conclusão. É assim que você faz. Você não entrega tudo de bandeja na introdução. Você vai trabalhar o ponto dominante da mensagem, mas não o todo da mensagem. A dominância é aquilo que realmente você está ali sobre do domínio, né? Domínio da mensagem, mas não é toda a mensagem. Então, você pode fazer isso de forma direta ou indireta. O elo subordinado que leva aos tópicos, né? Então, por isso que é importante fazer o desenvolvimento primeiro, tá? Nós estamos falando da introdução e tema, todos eles, o ideal é que você faça primeiramente o desenvolvimento para que depois você caia na introdução e no tema, tá? Serve também como visão panorâmica. A introdução, ela tem essa coisa, ela vai te dar um panorama, uma visão panorâmica, é, preparando para naquilo que você vai trabalhar. Então, ela vai fazer uma visão panorâmica, é assim, só uma visão, tá? Você olhou? Ok, agora nós vamos percorrer essa estrada, este caminho. Então, essa é a ideia. Bom, nós temos aqui também as espécies, as formas de introdução. Eu já comentei aqui que ela pode ser direta do texto. Então, você está lendo o texto, aí você pode explicar ali o que está ali, diretamente do texto. Então, como nós lemos aqui o Salmo 126, nós trabalhamos aqui os elementos, né? Então, era o povo que estava cativo, que já tinha perdido toda a sua esperança, eles semearam com lágrimas, eles pediram ao Senhor, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles estavam vendo coisas extremamente terríveis. Então, e aí chega o momento que Deus restaura. E aí eles falam, né? Olha, isso aconteceu conosco, mas uma coisa é certa: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes de alegria. E lá no início, que é o final, né? Na verdade, o início da história praticamente começa aqui no versículo 4. Então, eles estão narrando uma história, né? Então, nós podemos contextualizar. Agora, eu posso pegar esse mesmo texto e fazer uma introdução indireta. Eu posso fazer um contexto, fazer de forma indireta. Como é que eu posso fazer? Eu não preciso propriamente falar de explicar o que está ali, né? Mas eu posso falar é, de uma situação, né? Eu posso usar a pessoa. Eu posso, no momento que for pregar, eu fiz a leitura do texto e aí eu trabalhei o tema. Por exemplo, vamos colocar aqui o Deus que restaura a nossa sorte. Um tema, né? É, e aí eu vou. Tô falando tudo de improviso aqui, tá, irmãos? Aí eu vou começar a trabalhar, fazer a introdução. A introdução, em vez de eu falar, explicar o contexto, eu já começo a introdução fazendo o seguinte, meus amados. Nessa noite, ou nessa tarde, ou nesta manhã, há pessoas aqui que têm vivido a mesma história deste povo. Um povo que foi cativo por um povo inimigo. Um povo que sofreu, que chorou, mas que semeou, que continuou crendo que o Senhor é o libertador. Creditou de uma forma muito amarga, dura. Talvez você está passando pela mesma situação. Talvez você entrou aqui por essa porta, está vivendo da mesma forma, vivendo um momento difícil, diante de um cenário atual ao qual você tem tido dificuldades. Mas Deus, nessa noite, ou nessa tarde, ou nesta manhã, Ele tem refúgio para a sua vida. Ele tem libertação para a sua casa. Ele tem libertação para a sua vida. Ele vai restaurar a sua sorte. E vamos aprender com essa história aqui, diante da mesma situação a qual você está vivendo. Olha que interessante. Então você começa a fazer ali uma construção. Lógico que essa minha construção está muito rasa. Mas a ideia é que você faz um pano de fundo direto, usando, seja a pessoa, na segunda pessoa, seja na terceira pessoa, ou na primeira pessoa, posso falar eu, no passado, tive uma experiência como esse povo e fui inspirado aqui a trazer essa mensagem. Né? Você pode fazer dessa forma. Ou também, você já pode já começar de forma abrupta. Já entra direto no texto, tem gente que faz isso. Já entra direto no texto, já vai explicando, já vai desenvolvendo e não tem esse negócio, né? Então, você já pode já também fazer isso de forma direta, mas é lógico,
eu acho que é legal você aprender esses outros dois, que ele dá um pano de fundo mais interessante para a mensagem. Introdução: cuidado com os excessos de promessas, testemunhos, dados teológicos, dados cansativos, informações pessoais, palavras desconectas, meus irmãos, altos elogios. Eu vou trabalhar um por um aqui, tá? Primeiro, excesso de promessas. Vamos usar o mesmo texto aqui. Você leu que Deus restaurou a sorte. Aí eu começo lá, já na introdução. Olha aqui, meus amados. O nosso Deus é o Deus que restaura a sorte. Nessa tarde, nessa noite, ele vai restaurar. Viu, irmã, falando de tal? Olha, hoje mesmo vai acontecer. Se eu não usar, se eu não tomar cuidado, se eu não falar assim, olha, pela fé eu posso ver o que vai acontecer, vamos crer juntos. Eu estou tendo cauteloso, eu estou liberando a palavra de fé. E eu creio realmente, não estou falando sendo assegurado só para não passar vergonha, né? Não. Eu estou crendo de fato. Só que nós temos que tomar o devido cuidado, porque é o seguinte, meus irmãos, pode ser que nós viemos falar e a pessoa entender, e a pessoa vai, toma uma decisão, faz alguma coisa, porque você falou aquilo. Né? Então, como por exemplo, eu vou usar aqui alguns maus exemplos, como algumas igrejas fazem, né? Ó, vem aqui fazer a fogueira tal, a campanha tal, vende toda a sua casa, vem aqui, entrega no altar, é o sacrifício, é não sei o quê. Então, aquilo aí são promessas, já na introdução da mensagem, que acabam gerando problemas, né? Então, tome cuidado com excessos de promessa, tá? Para você não cair numa armadilha e aí depois a pessoa vir e perguntar para você: e aí? E o seu Deus, cadê? Não tem agora, não me deu, né? Nada. Testemunhos. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Logo no início da mensagem, evita falar de você, evita falar da sua pessoa. Você não é a pessoa principal do culto. O pregador nunca é a pessoa principal do culto. Quem é a pessoa principal do culto é Jesus. Então, entenda o seguinte: nós podemos embutir alguns elementos na introdução, né? Mas nunca já colocar testemunhos, esse excesso de testemunho, contando, contando, contando. Posso falar uma coisa bem relapsa, bem rápida, mas não fica evidenciando muito sua vida, não. Sabe? Vá direto ao texto. Se for contribuir, ok. Se não, é, corre. Corre para que não tenha problema, tá? A introdução tem que ser breve. Dados teológicos, aí tem pastor que gosta, né? Esta palavra é isso e aquilo, porque no hebraico aqui a palavra Senhor, tal, 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 e aí a pessoa fica falando no hebraico, e a pessoa vai lá, porque o Flávio Joséfo. Isso tudo é muito legal, muito bacana. Isso traz enriquecimento para a igreja. Só que quando você começa a usar demais, tudo que é excessivo é ruim. Então, dados teológicos são bons, são excelentes, são necessários, mas cuidado com os excessos. Isso não pode ser a mensagem. Lembre-se, a igreja, ela quer ver uma casa pronta, não uma casa com muitos andaimes. Então, você imagina só, você vai entregar uma casa, você é construtor, entrega uma casa para a pessoa, aí a pessoa vai morar, só que ela chega lá e vê um monte de andaime na casa, por fora, por dentro. A pessoa fala, não, mãe, peraí, você está usando por quê? Já pintou, já está entregue, eu não quero saber desses andaimes. Então, a ideia aqui é justamente essa, você não ficar enfatizando dados teológicos de maneira desnecessária, queimando o cartucho, né? Porque senão fica cansativo, fica ruim. Então, aí a pessoa já cria um pressuposto, não quer ouvir a mensagem até o final. Detalhes cansativos, então você fica dando detalhes, aquela coisa, informações pessoais, falando, como falei, de testemunhos, falando de si mesmo, né? Palavras desconectas, então, palavras que não fazem sentido nenhum. Às vezes tem gente que quer falar bonito, e aí não entende o que é a palavra, né? Então você tem que tomar muito cuidado. O que você realmente está falando? O que você quer transmitir? Você pesquisou essa palavra? Não tem problema usar a palavra difícil. É até bom que a igreja seja enriquecida com vocabulário mais culto, um vocabulário que ainda ela não conhece, né? Então, mas temos que tomar cuidado com palavras desconectas na introdução. Altos elogios. Se ficar elogiando, "Oh, porque eu fiz, porque isso, aquilo, né? Porque Deus, meu, oh, e eu tal, e eu isso, e eu aquilo. Cuidado, você não é o centro. O centro é Cristo. Também vai pregar na igreja,
Ah, porque obrigado, pastor, obrigado, porque você me deu essa oportunidade aqui, porque eu estou aqui hoje, tal, sua família, sua esposa, minha esposa está sentada ali, olha, glória a Deus pela minha esposa, que eu amo muito ela, mando um beijo para ela, tal. Aí você fica naquela enrolação, sabe? E tudo isso aqui, ó, tem que ser breve. Perdão, meus irmãos. Tudo isso tem que ser breve, brevíssimo, tá? Então, só enrolar um pouquinho aqui. A introdução, ela tem um caminho único, tá? De ser breve, de dar um pano de fundo para aquilo que vai acontecer. Você pode usar esses elementos que pode, desde que seja breve, tá? Desde que seja breve. Então é isso, meus amados. Nós estamos encerrando essa aula aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar no grupo ou até mesmo no privado, tá bom? Nós estamos disponíveis aí para sanar suas dúvidas. O importante é que nessas videoaulas você entenda que nós estamos fazendo devido à sua ausência, ou até mesmo para que você consiga, mesmo que tenha assistido a aula presencial, mas você consiga enriquecer aqui os dados ditos aqui desta mensagem, certo? É, Sobre a próxima aula, a terceira aula, eu vou gravar também, tá? Não vou soltar só no mês que vem, depois da aula presencial. Falaremos sobre os elementos do sermão e sua estrutura, parte 2, tá? Suas ferramentas ou suas ferramentas seminárias conforme está aqui, tá bom? Vai ser a continuidade, que nós vamos trabalhar desenvolvimento e trabalhar conclusão. Aqui nós demos início à introdução e na próxima semana nós iremos falar sobre o desenvolvimento e conclusão, tá? E antes de encerrar aqui, eu queria só mostrar para vocês o sermão do Gerar, tá? É só para vocês terem uma ideia de como é uma introdução, tá bom? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Eu vou até compartilhar a minha tela, tá? Para que vocês entendam aqui que eu tô, da onde que eu tô pegando, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o sermão Gerar. Nós temos aqui vários sermões, no caso foi deste mês. Então eu vou abrir aqui esse aqui já tá aberto, certo? Nós vamos pegar aqui, ó, esse também, né? Vamos pegar o outro e a gente vai abrir só para entender, tá? Então vamos pegar aqui, ó, a cura além da lepra. A cura além da lepra, nós temos aqui a passagem de 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 9 ao 14. Então, nós temos aqui uma breve introdução. Então, eu queria só que vocês entendessem aqui como eu fiz essa introdução aqui, ó. Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande guerreiro, um homem muito respeitado, mas ele ficou leproso. Porém, uma menina que estava sendo cativa pelos sírios disse que havia um profeta em Samaria que poderia curá-lo. Naamã foi até o encontro de Eliseu. Eu dei uma resumida aqui na história para não ficar muito longo, né? Até porque o gerar é uma página só. Até a porta da sua casa, Eliseu mandou seu servo dar a seguinte mensagem: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não gostou, queria ser recebido pelo próprio Eliseu, esperava que ele fosse invocar a Deus e se mergulhar em águas melhores. Podemos aprender muitas. Aí, aqui é o ponto. Vamos parar aqui, ó. Até aqui, tá? Eu vou até ticar aqui para você entender. É, Daqui para trás, eu fiz o quê? Eu dei um pano de fundo, certo? Eu fui direto no texto, usei aquele elemento um, tá? Porém, aqui eu usei essa proposição. Olha que interessante. Isso aqui, ó, é a proposição. Podemos aprender muitas coisas com Naamã e a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, essa é a ideia da proposição. A ideia da proposição que vai ser o coração da mensagem. Lógico que aqui eu não fiz uma afirmativa é, tão direta conforme eu propus. Mas olha que interessante aqui. Daqui, você pode ver que isso daqui está condizente com isso, né? Naamã não foi curado só da sua lepra. Por isso que o tema é cura além da lepra. Naamã foi curado também de outras coisas. Porque a ideia é justamente essa, tratar o ponto que nós podemos ser curados das nossas enfermidades que nós pedimos a Deus, mas muitas das vezes Deus quer nos curar, nos leva para situações, ou até mesmo não nos cura, não trabalha os seus milagres em nós, as curas em nós de imediato, porque Deus quer nos curar de outras coisas, assim como foi com Naamã. Então Deus curou ele nas suas expectativas,
não foi aquilo que ele esperava. Deus curou ele no processo, tá? E Deus fez a cura além da lepra, trabalhou no orgulho dele. Então, nós temos esses pontos bem trabalhados aqui, né, no desenvolvimento desta mensagem. Então, na introdução é justamente isso que ocorre, tá? Vamos pegar outro aqui, tá? Do silêncio ao som do milagre. 1 Reis 18, 41 a 45. É o texto, não vou ler o texto, mas olha que interessante aqui, ó. Eu fiz aqui já uma contextualização do texto, a mesma que eu fiz no sermão anterior. O reino de Israel sofria as consequências duras por não obedecer o Senhor. 3 anos sem chover, plantios, cultivos escassos, o povo estava sofrendo de fome, mas Deus enviou Elias para dizer que o fim daquele sofrimento acabaria. Desafiou os 450 profetas de Baal e, claro, Deus respondeu a Elias. Elias disse que a chuva estava vindo, porém, não imediatamente, não de imediato, mas houve alguns processos bem semelhantes aos que nós passamos. Aqui eu já faço essa transição, já começo a fazer a transição aqui para nossa proposição, tá? Então olha lá, que está dentro ali da introdução. Mas houve alguns processos bem semelhantes ao que nós também passamos. Mas também podemos ver a boa mão do Senhor em fases em nossa vida. Então, olha que interessante. A ideia, essa mensagem aqui, foi até uma mensagem que o apóstolo pregou, uma mensagem que o apóstolo ministrou, e eu fiz o uso dessa mensagem. Ele falou sobre as fases, e justamente diante desse texto. E eu usei o mesmo critério, a mesma ideia, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: do silêncio ao milagre. Então, existe um caminho, né? Existem fases para chegar até lá, né? É, então, o que acontece aqui é que, diante das fases do processo, nós temos aqui a fase do silêncio, a fase do sinal e a fase do milagre, né? Olha que interessante. São os processos do momento em que Deus falou que aconteceria, mas até chegar lá houve esse processo. Uma fase do silêncio, uma fase do sinal do que iria acontecer e a fase conclusiva, que é a fase do milagre, né? Então, nós temos aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se cadê? Esperando novo lá. Aqui, eu já fiz aquela indireta, que também é muito interessante. Olha lá. Eu não falei, expliquei o que aconteceu no texto, mas eu fiz uma indireta. Olha aqui, ó. A promessa mais aguardada que Jesus nos fez é a sua vinda para nos buscar. Aqueles que morreram em Cristo serão, tá? Aqui tá errado, mas serão ressuscitados e a nossa morada na eternidade com Deus. E aí ele diz que, ó, muitos têm se esquecido dessa promessa, ou até mesmo têm desacreditado da volta de Jesus. Mas esta mensagem é para que, mais uma vez, a chama da esperança arda em seu coração, para que o mesmo Deus que prometeu que vai voltar é o mesmo que cumpriu todas as promessas que prometeu. Então, eu fiz aqui uma introdução indireta. Estão entendendo? Então, e tudo isso, lembrando, está corroborando com isso, desde a introdução até o tema. Olha o elemento aqui, ó. Um novo lar, um novo endereço, uma nova vida com Deus, uma nova realidade, uma nova herança. Tudo está condizendo com o raciocínio completo, tá? Nós vamos trabalhar muito isso para que você aprenda de forma prática, tá? Isso é muito legal nós fazemos, tá? Então é isso, meus amados irmãos. Eu queria compartilhar com vocês. Peço perdão aí ter estendido um pouco mais, mas nós concluímos aqui a nossa aula. E mais uma vez, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira aí tirar sua dúvida, pode mandar no grupo ou até mesmo manda no privado. Tanto eu quanto o pastor Cleverton estaremos aí dispostos a sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, uma excelente semana e não se esqueçam de estudar. Estudem, porque só o estudo levará vocês a um nível mais elevado, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.